Olá, eu sou o professor Antônio Marcos. Hoje, o nosso assunto é o processo de desenvolvimento dos conhecimentos sobre administração. Vamos conhecer esse processo? Muito bem, vamos então começar a falar sobre o processo de formação do conhecimento, dos conhecimentos sobre administração. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre conhecimento. Se nós olharmos o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, da ABL, conhecimento é a informação que se adquire sobre alguém ou alguma coisa através do estudo, pesquisa ou experiência. Então, nós estamos falando então de alguma coisa, né, que nós adquirimos, né, o conjunto das informações que nós adquirimos sobre alguém ou alguma coisa quando nós estudamos, pesquisamos ou temos a experiência, uma experiência qualquer que vai nos proporcionar o conhecimento. Agora, como se forma o conhecimento, né? Nós podemos dizer, né, que existem várias formas de desenvolver o conhecimento, processos de desenvolvimento do conhecimento, dependendo do conhecimento sobre o qual nós estamos falando. Existem várias formas de conhecimento. Existe conhecimento artístico, existe conhecimento religioso, conhecimento filosófico. O que nos interessa aqui é o conhecimento científico. Então, vamos só resumir rapidamente, né, o que nós já vimos, né, o conhecimento é o resultado das nossas experiências e as reflexões que nós fazemos sobre elas, sobre essas experiências. E no caso do conhecimento científico, né, nós temos um processo específico para o seu desenvolvimento, para a sua formação. No caso da administração, o que interessa então é uma forma científica de desenvolvimento ou da formação desse conhecimento. Então, o processo de conhecimento, formação do conhecimento sobre a administração, ele vai se iniciar por onde? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é justamente as experiências, as práticas de administração. Ora, se eu tenho uma prática exitosa, uma prática que leva a resultados bons, excepcionais, acima do normal, ou se eu tenho uma prática qualquer de administração que me levou a uma situação desastrosa, ora, são duas situações que vale a pena a gente examinar e refletir e procurar conhecer, procurar identificar por que essa prática foi tão boa, tão exitosa, ou por que essa prática foi tão desastrosa. Né? Então, as práticas de administração, né, as pessoas que administram as organizações, quando obtêm resultados bons, excepcionais, ou quando têm resultados péssimos, né, essas pessoas podem ser, então, objeto de estudo e pesquisa para identificar por que aquelas práticas levaram a resultados tão bons ou tão ruins. Para quê? Para que eu possa replicá-las no caso de eu querer ter resultados bons ou evitá-las no caso dos resultados ruins. Esse estudo, né, nós vamos trabalhar com dois tipos de conhecimento. Existem dois tipos de conhecimento. Um deles é o conhecimento tácito. O conhecimento tácito é aquele que a gente não consegue explicar. A gente sabe fazer, mas se pedir para você explicar como é que você faz isso, você vai falar, mas não vai conseguir chegar realmente a toda forma que você utiliza
tudo aquilo que você faz para gerar aquele resultado. Esse é o conhecimento tácito. Nós sabemos, mas não conseguimos transmitir, não conseguimos explicar. E existe o conhecimento explícito, que é aquele que é possível rapidamente de ser explicado, de ser transmitido para outras pessoas. O grande objetivo dos estudos e pesquisa das práticas de administração é identificar, primeiro, o explícito, o conhecimento explícito que está ali, ele está se mostrando, o que ele é, o que está acontecendo, mas principalmente o conhecimento tácito, aquele que não consegue ser explicado no primeiro momento, não consegue ser transmitido no primeiro momento. E o objetivo aí é identificar esse conhecimento e transformá-lo num conhecimento que possa ser transmitido, num conhecimento que possa ser explicado. Esse é o trabalho dos estudos e da pesquisa científica, Identificar todo o conhecimento que está presente num determinado contexto, numa determinada situação. Identificados os conhecimentos, o segundo passo é organizar esses conhecimentos. Organizar, que é chamado também sistematização, sistematizar o conhecimento. Colocar esse conhecimento, organizar ele de uma determinada forma que ele fique fácil de ser transmitido, que ele possa ser passado para outras pessoas da forma mais tranquila, da forma mais fácil, e que ele possa ser facilmente compreendido por essas pessoas. Então, primeiro, identifico todo o conhecimento numa determinada situação, num determinado contexto. Identificados esses conhecimentos, eu organizo esses conhecimentos para que eles possam ser transmitidos e serem compreendidos. E aí, o terceiro passo é a transferência desses conhecimentos para as outras pessoas, a disseminação. Então, eu vou passar o conhecimento para as outras pessoas através do quê? Através de artigos científicos, através de livros, através de aulas, palestras, treinamentos. Todas essas são formas de disseminação do conhecimento, transmissão do conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam absorver esse conhecimento e começar a praticar esses conhecimentos. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo exatamente isso, a disseminação de conhecimentos sobre administração. A absorção do conhecimento pelo estudo, vocês que estão aí assistindo, que estão prestando atenção, vocês que vão às aulas em escolas, em faculdades, que estão estudando, vocês vão o quê? Aproveitar esses conhecimentos que foram desenvolvidos por outras pessoas. E com isso, vocês não precisam passar pelas mesmas experiências para aprender. Então, a hora que eu estou transferindo o conhecimento que foi obtido através de pesquisas, estudos, foram organizados, eu estou poupando aquelas pessoas que vão receber o conhecimento da necessidade de passar pela mesma experiência para fazer a reflexão sobre essas experiências para poder aprender. Então, é um processo muito mais rápido, muito mais fácil de transferir o conhecimento. Transferido o conhecimento, as pessoas que receberem esses conhecimentos vão incorporá-los às suas vidas. Devem começar então a utilizar esses conhecimentos nas suas atividades. Então eles vão aplicar esses conhecimentos. Só que eles vão aplicar em novos contextos. Os contextos em que o conhecimento absorvido vai ser aplicado nunca será absolutamente igual ao contexto que foi a base do estudo e pesquisa. Por quê? Porque cada momento, cada situação, cada contexto, ele é único. Não existem duas situações absolutamente iguais. Ora, se não existem duas situações absolutamente iguais, o resultado da aplicação desse conhecimento poderá não ser igual, absolutamente igual, àquele que foi verificado na prática estudada. Eu poderei ter resultados melhores
ou poderei ter resultados não tão bons. Então, conforme o resultado da aplicação desses conhecimentos que já foram aqui desenvolvidos em novos contextos, estas novas situações podem ser objeto, então, de novos estudos. E veja, o conhecimento vai crescendo, vai se desenvolvendo. A cada momento eu vou incorporando mais coisas, mais conhecimento a um conhecimento que já existia. Porque a cada situação, novas características de cada contexto vão estar influindo naquela situação e, com isso, novas atitudes, novas práticas, novas formas de fazer terão que ser incorporadas à ação para que eu tenha os resultados que se espera. Então isso é uma espiral, né? Ele vai crescendo, ele vai subindo e vai acumulando cada vez mais conhecimentos. Então os conhecimentos de administração que começaram a ser estudados e pesquisados lá na segunda metade do século XIX, entre os anos 1860 até 1900, início dos anos 1900, os pais da administração, nós já falamos de Fayol, tem um outro pai da administração que é considerado, que é o Taylor, né? Esses conhecimentos, eles começaram com um determinado volume e, conforme eles estão sendo organizados, disseminados e aplicados, eles estão sendo objetos novamente de estudo e esses conhecimentos estão aumentando, cada vez mais, sempre aumentando. Existem dois tipos de conhecimento e administração. Nós temos os chamados conhecimentos descritivos. O que são os conhecimentos descritivos? São aqueles conhecimentos que procuram explicar o que são as organizações e como elas são administradas. Então, o conhecimento descritivo procura explicar as situações organizacionais, procura explicar as ações dos administradores, né? E aí, ao ter esse conhecimento, ao absorver esse conhecimento, eu aumento a minha capacidade de interpretar os contextos administrativos, as situações administrativas, e aí poder agir de uma forma melhor. Então, o conhecimento descritivo, ele vai me ajudar a entender os contextos, as situações organizacionais, as situações de administração dentro das organizações, para que eu possa agir melhor. O segundo tipo de conhecimento e administração são os conhecimentos prescritivos. Esses conhecimentos procuram explicar como as organizações devem ser administradas. Receita de bolo. Acontecendo isso e isso, eu devo fazer isto, isto e isto. Né? Então, esse é o conhecimento prescritivo, o que me diz o que fazer em determinadas situações, em determinados contextos. Então, nós temos esses dois tipos de conhecimento em administração. E nós precisamos desenvolver esses dois tipos de conhecimento se a gente quisesse nos tornar, né, cada vez mais melhores gestores, melhores administradores. Seja numa posição de gestão, seja numa posição qualquer dentro da sociedade, qualquer outra atividade profissional, mas que eu quero cada vez mais resolver aquilo da melhor maneira possível, obtendo os melhores resultados. É isso por hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o seu feedback, né, positivo. Se você não gostou, se teve alguma restrição, né, pode dar o seu feedback negativo. Por favor, deem as sugestões, apresentem as sugestões, as críticas. Tem um e-mail aqui, amongestão, né, gmail.com, para assuntos mais elaborados. Se você gostou da nossa proposta, se ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para poder ser comunicado cada vez que nós tivermos um vídeo disponível. Semanalmente nós temos um vídeo disponível, né? E não se esqueça, né?
passe o link desse vídeo do canal para os seus contatos, os seus amigos, para que eles possam também desfrutar desse conhecimento e cada vez mais se desenvolverem nas atividades que cada um desenvolve. Tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.